rapaziada, como algumas pessoas já sabiam, a galera não sabe segurar embargos, né? Eu acho impressionante isso. Mas uma galera já pôde jogar o Final Fantasy XVI, pelo visto, as primeiras 4 horas do jogo. Cara, bastante coisa, né? Mas eles mandaram aqui pra gente uma última preview, né, do jogo, baseado nessas 4 horas. Será que o jogo tá bom? Vamos dar uma conferida aqui em alguns trailers e discutir um pouco como é que a gente tá achando. Trailer não, né? Vídeo de impressões. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas, mano, a gente só vai chegar lá se a gente se inscrever aí abaixo. Também fazer parte do clã, rumo essa jornada aos 100 mil. Conto com vocês e bora nessa! Então, finalmente, você quer montar aquele teu PC Gamer pra jogar os jogos na qualidade máxima, mas tu não manja muito de como realmente botar a mão na massa? Fica tranquilo que na Terabyte você tem uma linha de PCs já pré-montados pra você, ou se você quiser, você tem como escolher as peças para deixar do jeitinho que você quiser e vai chegar aí na tua casa já 100% preparado. Só botar na tomada e começar a jogatina. Então dá uma olhada aí no link da Terabyte que vai estar na descrição pra você finalmente entrar no mundo do PC Gamer. Fala galera, aqui é o Kaká e mano, vários sites publicaram aqui as suas opiniões, mas eu vou dar uma olhada aqui no da IGN porque tá em 4K e é um vídeo que tem uma duração razoável de 4 minutos, de 8 minutos e meio. Então vamos nessa, botei a legenda para traduzir aqui automaticamente, mas caso aconteça alguma coisa também eu vou parando e vou comentando as minhas opiniões em cima também, beleza? Vamos lá. Final Fantasy XVI opens with a bang. 2 swirling icons, the colossal beasts that series fans will know better as summons, pepper each other with fireballs and lash out with their hefty tails as they descend deep under the earth in a scene reminiscent of Gandalf's plunging tussle with the Balrog. It's a level of spectacle rarely witnessed in a video game, and an early indicator of the huge-scale story awaiting those venturing into Square Enix's latest. Having played the following 4 or so hours, it's a promise largely lived up to, with razor-sharp combat and thrilling boss battles consistently exciting. But beyond the blade, it also engages through its thoroughly fantasy-rooted tale, establishing the world of Phalisthea, its factions, and individual personalities to good effect. It makes for an electrifying opening which, despite being a little cutscene heavy at times, made me wish I didn't have to stop playing. Tá, olha só, ele falou que às vezes tem bastante cutscene, mas... Pô, mano, é Final Fantasy, né? Cutscene é que a gente gosta. Ah, vamos ver. Depois de Metal Gear, acho que the tudo opening é pouco. section that I played is described by Square Enix as a special version made for media to experience and contents may differ from the final version. But regardless of if the events presented are identical to the final game or not, don't worry, I won't be spoiling any story details for Final Fantasy XVI. Não precisa não, porque os trailers já fizeram isso pra gente. Themes at play and the stage they set. Phalisthea is a world that returns Final Fantasy to its more classic fantasy roots, albeit with heightened cinematic aspirations. It's not afraid to throw spectacle after spectacle your way right from the off, with the early arrival of the ice icon Shiva onto a dusty battlefield truly stunning in its execution as she glistens in all her glory. She provides a stark contrast to her opponent, the stony, monolithic titan who towers over the skirmish between 2 rival factions below. There's a sheer enormity to the size of these icons that even the likes of old school God of War or Shadow of the Colossus would be jealous of. They may be well-worn reference points for anything vaguely medieval fantasy, but it's hard to ignore the Lord of the Rings and Game of Thrones influences here. The story is rooted in the struggle over the 5 mother crystals that tower over Phalisthea, which are the source of the magic that powers this world. Naturally, the continent's 6 nations are going to want to fight for control of these, and so a constant state of conflict rages on. One of those nations is the Grand Duchy of Rosaria, and you play as Clive Rosfield, son of the ruling Archduke. Over the course of the opening few hours, you're transported through different periods of his life as the personal catalyst for his story is revealed. It's not a revolutionary setup for a story in this genre, but one introduced with a fair amount of elegance in an early cadence that maintains a good balance between action and dialogue. Ele falou aqui, que acho interessante a gente pausar aqui, ele falou que vai e volta, né? A gente tinha imaginado que a infância talvez seja a parte inicial do jogo, mas depois a gente viu
que seria por meio de flashback. Então a gente talvez pensou que em alguns momentos determinados da narrativa do jogo a gente voltasse pro Clive jovem, o que a gente também trouxe a perspectiva de que talvez isso não seja legal em aspecto de gameplay, porque ia voltar, ia perder algumas das habilidades dele. Mas parece que esse início, então, a gente vai e volta. A gente vai pro presente e volta pro passado. A gente fica com essa narrativa que vai contando, assim, um pouco da história nesses dois períodos de tempo, né? Então, interessante. Pace and a general sense of excitement are infinitely aided by the superb score that soundtracks the events too. It's worth saying at this point that Final Fantasy XVI's opening hours are very story heavy, and while it does a great job at introducing Clive's family ties and those who aim to unbind them, it did leave me wishing I was playing a more active part in it at times. Not least because when you do get let off the leash, its combat never fails to disappoint. That heightened sense of cinema translates equally well to the battlefield, with each encounter feeling like a real event. In my relatively short amount of playtime, I fought no fewer than 8 bosses, each delivering spectacle on both a macro and micro level, ranging from massive monster clashes to time-bending perfect parry affairs against agile enemies. The first extensive stretch of gameplay sees you playing as teenage Clive, as you venture through a swampy marshland littered with the most goblin-looking goblins you've ever seen. It culminates in a very fun fight against this world's version of the classic Final Fantasy enemy Morbol, a slimy, tendrilled set of teeth with a serious case of bad breath. Keep clear of its maw, my lord. That thing's breath is worse than its bite. Mano, o maluco enfatizou de novo aqui de que ele teve bastante cutscene e ele queria pegar mais na ação às vezes. Eu não sei se essa galera da mídia fica com muito tesão pra poder jogar, sabe? Porque, a gente pôde jogar as primeiras 4 horas. Então, tipo assim, quero jogar essas 4 horas. Final Fantasy não é isso. Final Fantasy, ele é um jogo pra você ver uma história, né? Então, sei lá, ele reclamar que teve muita cutscene no início, eu não sei o quanto isso pode ser, sei lá, meia hora de cutscene, não me parece ser o caso, já que ele falou que teve 8 bosses que ele passou nessa parte, né? Novamente, eu não joguei, então não posso dizer o quanto de cutscene que tem, mas, mano, Final Fantasy sempre foi bastante story-driven. Então, cara, eu gosto disso, mano. Sei lá, achei a reclamação meio estranha. Novamente, se não for algo muito gritante, tipo um que Metal Gear tem, né? Mesmo assim, enfim. It's Final Fantasy XV's first real display of its fantastic combat in full flow, with its signature cinematic strikes and evades now fully introduced to your arsenal. It's a set of tools that is steadily added to as you progress, with different magic abilities welcomed into the fold. And while I had plenty of toys to play with, I still feel like I'd barely scratched the surface of what these combat systems have to offer. That's especially true when it comes to its showpiece kaiju-like icon battles, which flip the script when it comes to gameplay, each promising a delve into a new genre. The aforementioned opening exchange between 2 fiery icons, which played more like a flying rail shooter than an RPG, conjures up welcome memories of the finale to Nier Automata, in its desire to frequently switch up gameplay styles while never pausing for breath. As large scale as Final Fantasy XVI can be at times, I was slightly surprised by how contained some of its levels can be. Early on at least, they were all relatively narrow locations that funnel you from arena to arena, with occasional forays off the beaten path that rewarded me with useful items. A great example of this is the Greatwood area, which acted as the final destination of my hands-on. A verdant green forest, it largely consisted of leafy corridors connecting fights with feisty flora and fauna to bosses of varying sizes, the most notable of these being the scaly giant Fafnir, which looked like something on an exchange trip from Skull Island. Tá bonitão esse Fafnir, né? You'd better hope so. I did spend a small amount of time in a much wider open space from later in the game, containing side quests and challenging foes to take down, but this by no means felt like the open world Final Fantasy that fans have become accustomed to of late in Final Fantasy XV. This isn't necessarily a bad thing. Not every game needs to be a sprawling world to get lost in, and in some ways, it was a refreshing throwback to the more linear Final Fantasy of old, even if it did feel a little restricted to a repetitive rhythm of cutscene, battle, with exploration coming at a premium. There's nothing old school about the combat though, which feels sharply cutting edge in its fluidity. The fast-paced action really is excellent, so good in fact that I found myself often thinking, just let me do it more.
As I said, cutscenes make up a lot of Final Fantasy XVI's early runtime, and while story has always been a big part of the series, I think it may be the sheer speed of its action that leads to the transition between combat and the slower dialogue heavy scenes, delivering more whiplash this time around. The scenes themselves are all well acted and admirably succinct in their exposition. It's just more of a testament to the sheer thrill of its combat than anything, that I couldn't wait for them to move along at an even swifter pace. Esse cara não gosta de cutscene, eu já entendi. Tá. For those that really want to take their time and delve deeper into the history of Valisthea, however, there's the handy active time law system. This essentially acts in a similar fashion to Prime Video's X-ray feature, allowing you to hit a button and pause the scene at any moment to learn more about the characters speaking or the terminology they're using. It's a smart way to provide extra context for those who want it without overloading on exposition for those who just want to zip along to the next fight. That's not to say that Final Fantasy XVI doesn't entertain in its slower moments, and indeed some of them are effective in building Clive out as a protagonist to care about. He's an emotionally complicated character plagued with a tragic backstory that adds a welcome amount of depth. A section where you're set loose to roam around his family home of Rosalith Castle serves as a great way of introducing us to Clive and his place in this world, as he interacts with soldiers in training, magical gardeners, and a bounty of regional British accents. From what I've seen so far, the future looks very bright for Final Fantasy XVI. If its opening few hours of hulking icon showdowns, superb melee combat, and story that delivers on both a personal and global level are anything to go by, then a very fun time is on the horizon. I'm hopeful that the ever so stuttering pace irons itself out over the hours to come, with its ferociously fun gameplay taking precedence as Clive's journey broadens. I went into my time with Final Fantasy XVI incredibly excited about what I'd seen in its many trailers and showcases, and left very happy that very little of that anticipation had diminished by the time I'd finished. Good boy. For more from Final Fantasy XVI, check out the latest Bom, trailer. então é isso, rapaziada. O que a gente pôde entender, então, dessa preview aqui da IGN? Que o cara não gosta de cutscene, obviamente, isso ficou bem claro. Mas, assim, brincadeiras à parte, ele criticou bastante, tipo... Criticou bastante a forma, ele falou sobre o ritmo, né? Cara, você jogou as primeiras 4 horas. Tipo, sei lá, eu não sei. Novamente, eu não sei o que essa mídia espera. Acho que a mídia espera. Ah, eu vou jogar Final Fantasy XVI. E que é tipo assim. Ação o tempo todo. É um jogo de quase 40 horas. É normal que o início seja um pouco mais lento. Sei lá, eu tô errado em esperar que o início seja mais lento mesmo. Porque ele falou que, tipo assim, o gameplay ele é tão frenético, né? Ele é tão bom, ele gostou bastante da gameplay, achou bem divertido na parada ali, que o gameplay rápido, na hora que vai pra cutscene, que é um pouco mais lento, isso incomodou ele. Mas, mano, sei lá, é o início do jogo. Vocês não acharam também... Eu que tô sendo muito esperançoso com isso, ou sei lá, eu achei meio estranho. As primeiras 4 horas do jogo tem que ser mais lenta. Imagina se fosse um monte de coisa rápida o tempo todo, assim, e a gente não ia entender nada, né? Eu ainda achei que mostrou bastante coisa, que ele falou que abriu com uma porrada ali de icon, né? Logo na abertura do jogo. Então, sei lá, mano, respeito a opinião do cara, mas discordo. Sem jogar, eu discordo. Porque, sei lá, eu acho que o jogo tem que ser no início mesmo, mais lento, e eu gosto de cutscene. Acho que todo mundo que vai jogar um Final Fantasy espera que um jogo tenha bastante cutscene, que seja um jogo bem explorado na questão da narrativa, né? Que a gente veja os personagens serem bem elaborados. Então, fiquei meio suspeito aqui com esse da IGN, sabe? Sei lá. Mas vamos ver aqui como é que vai ser o resultado final. Mais uma vez, ele tem mais propriedade pra falar do que eu, porque eu não joguei. Mas assim, a minha expectativa, por mais que ele não tenha gostado, era exatamente do que ele falou. Que tenha bastante cutscene, que o início seja mais lento e, felizmente, a gameplay parece estar divertida. Vamos ver como é que vai ficar aí o resultado final. Eu espero jogar o jogo em breve com a demo aí, que o Yoshida falou que em 2 semanas antes do jogo sair, iria lançar uma demo pra gente. Então vamos aguardar aí um pouquinho mais. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui esse react. Se sim, não esquece de deixar aquele crítica no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí. Vocês viram outros reacts? A gente escolhi ver aqui da IGN porque ele era o mais curtinho assim, né? Que cabem bem aqui em um vídeo. Mas você viu outros? O que a galera tem comentado? Deixa aí abaixo nos comentários. E molecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considere assinar nosso PicPay que tá na descrição.
A nossa tá ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada, tem a nossa coleção de camisas da loja.com.br/ataque-crítico pra você ficar no estilo e também um cupom pra você usar na sua assinatura do Nerd ao Cubo, receber 10 nerds todos os meses com desconto, beleza, rapaziada? Ficando por aqui, valeu, um abraço e até mais!